Oi, pessoal que está assistindo a gente, assistindo o Zépica. Hoje a gente está aqui para conversar um pouquinho sobre autogestão, ação coletiva, empreendedorismo social, fazer um pouquinho de links com a ideia contingencialista, através da professora Vanessa Jungs. Tudo certo, professora? Tudo bem, professor Zépica? Um prazer estar aqui hoje falando um pouquinho sobre o meu trabalho. Que legal, professora. Deixa eu te apresentar para quem ainda não conhece, né? A professora Vanessa Jungs, então, ela é bacharel em administração pela Unicruz, mestre e doutoranda pela UFSM, né? E atualmente é professora do ISEAC FURG. Professora, se tu quiser, então, explanar um pouquinho, né, do teu cartão de visitas aqui, fica à vontade. Claro. Então, pessoal, lá na graduação, né, eu estudei um pouquinho sobre estratégia, daí eu decidi que não, vou fazer mestrado, daí eu já fui para outra área, né, que seria a área de gestão de pessoas e comportamento organizacional. E aí nessa área foi onde eu descobri o que eu realmente gosto de estudar, que são esses empreendimentos sociais, são questões de sustentabilidade, reciclagem, aprendizagem. Então, segui meus estudos nessa linha no mestrado e agora no doutorado também estou na área de sustentabilidade. Perfeito, professora. Eu trouxe aqui para o pessoal, né, algumas das tuas pesquisas, então dá para ver que tem algumas pesquisas aí voltadas à sustentabilidade, à reciclagem, né? Tem alguma pesquisa até voltada com a ideia de resiliência, a gente discutiu resiliência com o professor Felipe há um tempo atrás. E eu também pesquisei várias coisas assim, sobre produção limpa, produção lean, né, reutilização, reciclagem. Então acho que a gente vai estar bem em casa na conversa, mas eu faço um destaque aqui para esse teu artigo, esse último, né, o Práticas de Autogestão e Ação Coletiva em um Espaço de Empreendedorismo Social, que foi publicado na Reúna, né, em 2020, quem quiser baixar aqui. E esse é o artigo, então, que é o recorte da tua dissertação, é isso? Isso é um dos recortes da minha dissertação, em que aqui eu realmente desperto o olhar, então, para a associação enquanto um empreendimento social, né, que tem como base a autogestão e a ação coletiva, em que eu busco entender, então, sob o olhar da prática, como que, sob o olhar dos estudos baseados em prática, né, como que se dá, então, essas práticas, essas ações voltadas a esse modelo de gestão no empreendimento. Um pouco naquela vertente de estratégia como prática, assim, pegando um pouco daquilo, assim, naquelas teorias da estratégia do cotidiano. Aqui ele tem um olhar um pouco diferente. Aqui pega mais a aprendizagem baseada em Ah, práticas, que é entendi. uma vertente mais sociológica mesmo, de como olhar então para as práticas de trabalho. Perfeito. Professora, sem mais delongas, então, deixa eu entrar contigo na tua pesquisa, tá? Eu trouxe aqui o objetivo da pesquisa, que era analisar o desenvolvimento das práticas de trabalho do empreendimento Transforma. Esse espaço de empreendedorismo social com base em trabalho coletivo e autogestão. O empreendimento Transforma é um nome fictício, né? Um nome que tu colocou só para o texto. Mas eu queria te perguntar um pouquinho se tu pode falar, mesmo que seja assim, sem citar o nome, né? Um pouquinho da organização. Claro, claro. É, para fins até de pensar no próprio empreendimento, né, da questão de divulgar fins éticos mesmo, a gente acabou optando nos artigos de trazer enquanto um nome fictício, né, aqui a gente entende enquanto o empreendimento transforma, mas de onde que emerge todo esse contexto, né? O empreendimento transforma, ele se trata de uma associação de reciclagem que faz parte de um grande projeto. Esse projeto foi desenvolvido, então, por uma instituição de ensino superior, e essa instituição, então, ela desenvolveu o projeto e acabou acolhendo mais de uma associação. Então, existe mais de uma associação. E o empreendimento Transforma, né, como é chamado aqui, ele foi estudado, nesse caso aqui, na minha dissertação também, por se destacar, por apresentar um crescimento diferenciado. É a associação mais nova do projeto, mas ainda assim ela tem um crescimento diferenciado. A forma de trabalho daí, que é essa forma baseada no trabalho coletivo, na autogestão, eles têm esse olhar muito do coletivo e isso faz com que eles tenham um destaque, que eles estejam conseguindo ter um desempenho, de certo modo, superior perante as outras, né?
E aí que a gente caracteriza o porquê de estar estudando essa organização em específico, considerando também que o formato de trabalho deles, eles vão se organizando à medida do que cada um sabe fazer melhor. Então, a estrutura é bem flexível. Professor, deixa eu só ver se eu te entendi. Então, na realidade, o empreendimento Transforma está dentro de um grande projeto, um projeto guarda-chuva aí de uma universidade, é isso? Isso mesmo, que daí houve toda a mobilização para o desenvolvimento desse projeto e à medida que os recicladores, que eram individuais, foram percebendo que, bom, existem outras associações aqui na cidade e a gente está localizado em um bairro carente, a gente pode investir nisso também, porque daí a gente já começa a pensar na realidade que eles enfrentavam sendo catadores, recicladores, na verdade, né, que é o termo para ser melhor utilizado, o modo que eles vinham realizando as atividades, porque enquanto recicladores individuais, eles não teriam as mesmas oportunidades, o risco de estar trabalhando nas ruas, abaixo de sol, abaixo de chuva, a questão de não ter os equipamentos ideais para realizar a reciclagem, né, pegar os materiais, tudo isso está envolvido, então, nessa questão e se tornou uma grande oportunidade para eles fazerem parte desse projeto, né, construindo a associação. Perfeito, perfeito. Professora, então agora que a gente já está por dentro da organização, né, que tu estudou, que vocês estudaram, eu trouxe um outro pedacinho aqui que já tem a ver com a conclusão do teu trabalho, que vocês colocam o seguinte, né, vocês as autoras, o importante papel desempenhado pelos empreendedores sociais, os quais, ainda que não tenham concluído o ensino médio, demonstraram ter visão de negócio e buscam criar alternativas para alcançarem maior crescimento. Aí eu te pergunto, né? Essa galera não tinha nenhum ensino médio concluído e ainda assim estava empreendendo, né? Então, mesmo sem o grau de instrução, é possível empreender? Eles conseguem empreender assim, sem ter acesso às ferramentas? Como é que é isso? Aqui a gente pode pensar lá quando eles criaram a associação, que foi uma iniciativa da própria comunidade, né? Eles tiveram esse espírito empreendedor de criar a iniciativa de ir até o projeto, solicitar o interesse na criação da associação, e a gente já pode entender que eles tiveram essa vontade de empreender, né? E realmente, muitos deles têm somente o ensino fundamental, nem iniciaram o ensino médio, mas ainda assim eles conseguiram ter esse olhar para o empreendedorismo. Contudo, nas entrevistas, observações, lá nos momentos em que eu estive com eles acabaram me relatando que não, eles chegaram até aqui, mas o interesse deles agora é se capacitarem, é voltarem, alguns têm vontade de voltar a estudar, fazer uma faculdade, e tudo isso pensando em fazer essa profissionalização e continuar atuando na associação para que haja maior crescimento, para que eles consigam compreender melhor esse contexto e como eles mesmos se entendem enquanto agentes ambientais, eles pretendem, a partir dessa maior capacitação e estudo, também tornar essas questões ambientais mais conhecidas, né? Disseminar esse entendimento de reciclagem para toda a comunidade. Que interessante. Na realidade, então, aqui a gente tem um movimento inverso, né? Porque normalmente a academia, a pessoa faz o curso de graduação, conclui o curso e aí pensa, né, em empreender. Ou muitas vezes está dentro da academia e aí dentro dessa academia surge uma oportunidade de uma startup, de abrir uma startup, ou de entrar num parque tecnológico, de pensar em uma incubação de empresa, e aí sim se vai empreender. E no caso deles não, né? Eles já foram empreender e agora eles estão percebendo aí que poderiam avançar, ou que poderiam expandir se tivesse acesso a algumas ferramentas, a algumas questões da própria administração, né? Por exemplo, a questão de planejar, organizar, aquela coisa bem básica, planejar, organizar, dirigir, controlar. De repente eles estão fazendo isso de uma forma meio sem formato e poderiam organizar uma coisa tão simples de gerenciar melhor, né? Então, que interessante ver essa busca deles, esse interesse de busca, né, também por estudar mais. Professora, deixa eu avançar contigo. Tem um outro trechinho aqui da tua pesquisa, tá? Da tua conclusão,
que é o seguinte, ó. Em relação ao trabalho coletivo, percebeu-se que este fortalece o empreendimento, sendo explorado por todos os envolvidos. Contudo, identificou-se que há aspectos que não corroboram com tal condução no momento do trabalho, como o individualismo e conflitos, os quais prejudicam o desenvolvimento da Transforma. E aí eu te trago uma pergunta que é o seguinte: aqui tu primeiro começa falando de trabalho coletivo, né? Então essa questão integrada, essa questão colaborativa, mas ele também fala de individualismo, de conflito, né? Então de diferenciação, de brigas, né? Conflito da ideia de briga, da ideia de desentendimento. E como é que a gente pode perceber isso, então, à luz da questão contingencial, professora? Aqui eu penso que a gente pode perceber e destacar bastante esse olhar, pensando na abordagem contingencial, né? Porque a associação, ela tem esse viés mais até de uma racionalidade substantiva, que é aquela outra entrevista com a Josi, que foi feita, né? Muito interessante, e que traz todo esse contexto. E a associação, ela pode ser olhada sob esse viés. Então, olhando para esse viés, a gente vai estar pautado em valores, em coletividade. E o que acontece, por vezes, dentro da associação? Alguns recicladores, eles acabam tendo um olhar mais individualista. Eles buscam olhar mais para os seus interesses próprios do que da coletividade. E isso vai gerar conflitos, então, né? E daí entra a questão também de como que isso é trabalhado na associação. E aqui a gente começa a pensar, né? Lá na abordagem contingencial, a gente tem a questão de simplesmente tentar suavizar, né? De manter um ambiente mais calmo, que se encontre um ponto para ambos. Daí também tem um olhar de que, bom, a gente vai ter um confronto de frente a frente, né? Que as pessoas vão tentar resolver isso, ou a gente vai tentar racionalizar e vai acabar com essa diversidade a fim de integrar o grupo. Daí o que acontece aqui? Normalmente, pelo que eu pude perceber enquanto eu estava envolvida lá na associação, eles buscam suavizar. Então, eles tentam suavizar à medida que, bom, tem uma líder informal, ela vai lá e conversa, ela tenta amenizar a situação. Por outro lado, caso o conflito persista, né, eles tentam resolver daí enquanto algo que as pessoas vão lá e frente a frente elas tentam encontrar uma solução para aquilo. Só que além disso, pensando na teoria também, a gente percebe que o próprio contexto, a gente vai ter o comprador desses produtos que está lá no ambiente. Então ele vai demandar uma mudança e lá dentro da associação ela vai ter que haver essa diversificação, essa diferenciação. E nem sempre essa diferenciação ela vai ser bem recebida por todos, o que vai gerar esse conflito. E aí a gente percebe também a complexidade do ambiente, porque por vezes a própria liderança informal ou formal, ela também vai estar nesse embate de conflitos e como lidar com isso, né? Então aqui a gente pode perceber tudo isso e pode perceber também o quanto o ambiente ele vai estar impactando com a associação com os indivíduos e os indivíduos frente a outros indivíduos, né? Então é um ambiente também de muita incerteza, mas que eles vão buscando meios ao longo do tempo para conseguir manter esse viés coletivo, né, de trabalho em que todos acabem tendo frutos positivos. Muito interessante, professora. E aí eu acho que isso que a gente falou casa muito com isso que eu trago aqui, né? Que são esses princípios bem contingencialistas. Então, eles, dentro ali da organização, da Transforma, a gente vai ter essa questão de diferenciação, né? Então, cada reciclador com as suas perspectivas, muitas vezes conflituosas, né? Ah, eu acho que é assim, eu acho que é assado. Ao mesmo tempo em que eles juntos eles vão ter que colaborar, né, para gerar essa integração que vai ser o que vai fazer frente ao ambiente externo. E aí eu achei muito interessante trazer então a ideia de ter uma líder, né, e ela busca por essa suavização. Mas assim, isso baseado no que eu tô te ouvindo, na leitura, né, eu queria que tu contasse pra gente um pouquinho mais como é que é essa questão então da diferenciação e como é que eles fazem essa questão da integração e da colaboração, né? Que benefício eles tiram disso também, por favor? Claro.
Aqui eu estava pensando até na inserção de um novo reciclador quando acontece, porque nas associações há muita entrada e saída de pessoal, né? Então, por exemplo, eles têm esse olhar da flexibilidade ao desenvolver as atividades dentro da associação. Porém, se a gente realmente for pensar, existe um padrão que deve ser desenvolvido, porque os processos da reciclagem, eles têm um modo de ser feito e o comprador ele vai requerer determinado padrão. Então, o novo reciclador que entrar, ele não pode simplesmente fazer todas as atividades como ele achar pertinente, porque existe um grupo do qual ele faz parte e que também, caso ele não faça determinada atividade sob um padrão que é preciso, vai impactar a todos, né? Então aí está o problema também, porque essa questão, a diferenciação, ela está vindo lá de cima, né, lá do comprador que está no ambiente externo, e ela vai recair dentro da associação. E eles precisam saber lidar e colaborar com isso para que eles consigam ter uma integração de modo que, bom, a gente tem a abertura, tu pode ir fazendo do teu modo, mas digamos, o produto final, ele tem que ser igual aos outros. Caso não esteja, o comprador vai devolver o produto e todos nós vamos ter, então, o prejuízo, né? Porque daí não vão receber o valor da carga. Então, é importante ter esse olhar, né? Que ainda que eles tenham um ambiente mais aberto, algumas coisas vão ter que manter um certo padrão para serem desenvolvidas, a fim de que não hajam esses problemas, né? Só que daí aí fica a dificuldade e a complexidade da diferenciação versus a integração. É algo que deve-se ter um jogo de cintura e ao longo do tempo eles vão desenvolvendo, né? Mas é um processo bem complexo. Porque de um lado eles têm bem isso, né? A diferenciação, cada um com a sua ideia, com o seu pensamento, uma forma, tá acostumado a trabalhar sozinho e tem suas metodologias, né? Seu modus operandi. Do outro lado, eles vão ter que caminhar para uma colaboração. Então, vamos colocar de lado algumas diferenças, buscar suavizar de alguma forma, né? Opiniões diferentes, buscar colaborar, porque é aí que vai gerar a integração e só assim eles vão conseguir fazer frente, né? Ao comprador, a quem vai ao cliente deles, né, no sentido desse cliente empresarial. Mas assim, eu imagino que isso não deva ser uma tarefa fácil para eles, né? Eles têm que abrir mão de algumas coisas mesmo para poder estarem disponíveis ao que o mercado precisa deles, né? Mas é muito interessante perceber que eles fazendo isso, eles têm o benefício, né, de não serem apenas aquele reciclador, e sim ser uma instituição, ter o nome da instituição, ter a chancela, né, de estar conversando de uma forma coletiva. Exatamente, existe essa abertura, né? E também eles se tornam mais conhecidos, existe a maior possibilidade de crescimento do que quando eles estavam lá correndo riscos, trabalhando individualmente. Só fica aqui o contraponto, né? De que até que ponto realmente eles vão ter essa abertura flexível, sendo que eles fazem parte de um coletivo, né? E é preciso considerar isso. Perfeito, professora. Muito legal ver isso assim, de forma prática, né, na tua pesquisa. Professora, eu quero te perguntar aqui, a gente vai dialogar isso também nas aulas, né? Na aula da contingencial também já está disponível isso aí para interação. E é uma perguntinha que o pessoal que está nos assistindo vai responder nos comentários, então pode ser que eles até colhem de ti, né? Mas assim, eu queria te ouvir o seguinte, se tudo depende, né? Depende do formato de que tu vai usar para resolver conflito, depende da estrutura que tu vai usar, depende se vai suavizar, se vai confrontar, o que tu vai fazer, isso tudo depende. Então a gente não tem respostas, certezas para essa questão de como as organizações vão trabalhar. Como é que fica isso na questão contingencial, professora? Eu penso aqui que a gente vai ter que realmente analisar esse ambiente que você tem, né? E daí a gente pode buscar subsídios na própria teoria, né? Que a Woodward, ela vai trazer a ideia dos arranjos, né? De tu perceber, tu conseguir identificar qual é o melhor arranjo para te trabalhar na tua organização. É um arranjo, então, de produto unitário, de produção em massa, então, ou produção contínua. Então, tudo isso tu vai poder analisar. E também tem a questão do sistema, né? Um sistema mais
mecânico ou orgânico. Então, tudo isso tu pode utilizar como subsídio para te conseguir compreender o ambiente do qual tu faz parte. É um ambiente que, além a tua organização, ela está enquadrada num espaço que é muito instável ou não, tem certa estabilidade. Então, tudo isso tu pode analisar para te identificar meios para conduzir. É claro que sempre haverá essa incerteza, essa complexidade, até porque as organizações elas são formadas por pessoas e as pessoas por si só vão ser dotadas dessa complexidade de gostos e preferências, né? E aí vai estar o grande achado das organizações de conseguir manter os seus propósitos, né? Que é a ideia que a teoria contingencial traz também, de que à medida que a organização vai passando o seu tempo, ela vai se tornando mais complexa e os objetivos também. E os objetivos das pessoas que fazem parte dessa organização também são complexos. Então, ela vai ter que trabalhar com tudo isso, buscando sempre uma estrutura que seja adequada para ela, né? Buscando trabalhar em cima disso à medida que se diferencia e também mantém a integração a fim de que haja essa colaboração. Não é jogo fácil, hein, professora? Meu Deus do céu. Mas é muito interessante perceber que a administração vai dar esse aporte, né? Tu estudando, tu te aprofundando, tu vai percebendo que existem ferramentas, existem metodologias, como tu falou ali, os arranjos, né, na perspectiva da Woodward. Então o caminho é estudar, né, professor? O caminho é a gente poder entrar naquilo que está pesquisado, porque a teoria vem da prática, né? A teoria vem de uma pesquisa prática e aplicando e adequando. Professora, eu trouxe aqui pro pessoal agora, então, os teus contatos. Então, quem quiser entrar em contato contigo, aqui estão os teus e-mails, o teu Lattes, teu Orcid, pra quem quiser pegar tuas pesquisas, né? E também quem quiser conectar contigo pelo LinkedIn. Quero te agradecer enormemente aí por ter participado, né, aceitado compartilhar um pouquinho da tua pesquisa com a gente. Eu fiquei interessado em ver o resto da tua pesquisa também. Eu acho que tem outras coisas além das 20 páginas do artigo, né, para mostrar, assim. Tem muita coisa do que tu encontrou. Deve ser muito interessante o teu texto completo. E aí eu te entrego então para tu fazer tuas considerações finais, pode ser? Claro. Eu que agradeço, né? Muito bom estar aqui conversando e olhando também de outro modo, né, para esse contexto, percebendo a importância também de se refletir sobre a teoria contingencial, né? E também tem a minha dissertação que eu ressalto que lá tem todo o arcabouço, então tem as informações na íntegra, né? Por vezes tem trechos, tudo que não foi, a gente não consegue botar no artigo científico, né? Mas muito bom estar aqui conversando hoje. Perfeito, então, professora. Muito obrigado, viu? Valeu!